Olá, meus amigos. Eu queria dividir com vocês uma preocupação séria que está se passando comigo no momento. O Brasil corre sério risco político. A queda de credibilidade do STF se acelera. O STF é a maior autoridade jurídica do país. Há pouco tempo, o presidente do STF chamava-se Joaquim Barbosa. Foi ele que trouxe o STF, Supremo Tribunal Federal, para o mapa do conhecimento do povo brasileiro. A partir de Joaquim, o STF foi muito mais popular, muito mais conhecido, e conhecido por coisas boas, porque o Joaquim foi um verdadeiro guardião da Constituição. Foi Joaquim que começou a prender os primeiros colarões brancos nesse país. Foi Joaquim que prendeu, por exemplo, o guerreiro do povo brasileiro, José Dirceu. Prendeu como ladrão pelos roubos que ele fez. Meus amigos, mas a coisa mudou. Depois que Joaquim saiu, de uma maneira muito estranha, porque ninguém sabe como é que um professor tão jovem, 57 anos, com todo o prestígio, com toda a popularidade que ele teve, virou um verdadeiro popstar. Aos 57 anos, ele abandona o Supremo Tribunal Federal, poderia ficar para curtir a sua aposentadoria muito mais tarde, e abandona completamente. E não existe uma razão lógica para que isso tenha acontecido. Um dia alguém vai ter que explicar isso. Mas a coisa mudou. Saiu Joaquim, entrou Ricardo Lewandowski, que já era desacreditado antes de ser ministro, porque se dizia a boca pequena, a boca grande mesmo, que o Lewandowski estava ali não por suas qualidades profissionais, mas pela amizade que tinha com a dona Maria Letícia, que era a mulher do Luiz Inácio Lula da Silva. O Joaquim, o Ricardo Lewandowski, começa a destruir a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Isso acontece exatamente no problema do impeachment da Dilma Rousseff. Ele, presidente do Senado, durante o processo, assume o processo como presidente do Senado, para dirigir o processo do impeachment. E segundo a legislação, o presidente que sofre o processo do impeachment perde o seu mandato e os seus direitos políticos. O senhor Lewandowski, juntamente com o senhor Renan Calheiros, presidente do Senado na época, permite que hajam duas votações. A primeira votação referente ao impeachment relativo ao cargo de presidente da Dilma Rousseff. E ela, nessa votação, ela perde. Então ela perde o seu mandato. E vai para a segunda votação sobre os seus direitos políticos. E ela ganha. Ou seja, ela sai vitoriosa. Ela perdeu o mandato, mas continuou com seus direitos políticos. Para que isso? Isso é uma estupidez. Isso é rasgar a Constituição. Por nada. Por nada que mereça um ato tão violento na sociedade brasileira. Rasgar uma Constituição para proteger os direitos políticos de uma presidente, que ela com esses direitos não consegue nem ser vereadora de Porto Alegre. O que há por trás disso? Começa a se ter muitas teorias conspiratórias. Qual foi o interesse que houve ali que levou o senhor Ricardo Lewandowski e o Renan Calheiros a rasgarem a Constituição? Muito bem. Sai o Ricardo Lewandowski e entra a Carmen Lúcia, a doutora Carmen Lúcia, como ministra do Supremo Tribunal Federal. Nisso, o presidente do Senado, o senhor Renan Calheiros,
é considerado réu num processo de peculato. E ele tem vários outros processos. E como um réu não pode ser presidente da República de acordo com a Constituição, e o Renan, como presidente do Senado, está na linha direta de substituição do presidente em caso de vacância, o STF decide suspender Renan do cargo de presidente do Senado. Lhe manda uma intimação para isso, e o senhor Renan não recebeu o oficial da Justiça para não receber a intimação. E houve uma batalha jurídica ali, e o Renan, como bom cangaceiro do Nordeste, peitou o Supremo Tribunal Federal e venceu. Um absurdo. Novamente a Constituição é rasgada. Rasgada para proteger uma pessoa que chama-se Renan Calheiros, um homem que tem mais de 12 processos no Supremo Tribunal Federal. Como foi rasgada a Constituição? Fizeram um acordo onde o Renan não assumiria a presidência da República caso houvesse vacância. E permaneceria no cargo como presidente do Supremo, presidente do Senado. E era isso que ele queria. Ele não queria perder a presidência do Senado, porque ele perderia o foro privilegiado e com isso ele iria para a cadeia. Quer dizer, mais uma vez, a credibilidade do STF vai ao chão. E isto é extremamente preocupante, porque quando o STF, que é o guardião da Constituição, perde toda a credibilidade de uma maneira tão canhestra, tão inspiradora de teorias da conspiração, a coisa fica muito difícil. E vamos ver os exemplos que se seguem, porque é em função dessa falta de credibilidade, de autoridade que o STF tem. Me parece que se nota que os ministros do STF não têm ousadia, não têm coragem, não têm competência para estar ali. Todos parece que estão ali por algum motivo extra, não pelas suas competências profissionais, pelas suas qualidades como pessoas humanas, honestas e direitas, que deveriam ser. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer. Agora, até os condenados estão desafiando o STF. O senhor Lula, condenado por 9 anos e 6 meses de prisão pelo senhor Sérgio Moro, está fazendo campanha política, o que é proibido no momento. E mais, zombando do Ministério Público Federal, agredindo o juiz Sérgio Moro e os procuradores da República. E nem sequer uma admoestação de nenhuma instituição jurídica desse país ele recebeu. E ele é um condenado. E com vários processos, réu em vários processos, talvez 5 ou 6, ele está como réu em vários processos. E vários processos ainda a serem desenvolvidos. Recentemente, a segunda instância em Porto Alegre, TRF4, marcou o julgamento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para o dia 24 de janeiro. Olha só o respeito, a falta de autoridade que o STF está tendo no momento. O José Disseu já foi preso, condenado à prisão várias vezes, por roubo, nível de roubo de ladrão de galinha, se aproveitando de qualquer oportunidade para ganhar algum tostão, alguma comissão de qualquer negócio que era fechado no governo. Ele está em prisão domiciliar no momento, aguardando novo julgamento da segunda instância, que provavelmente será condenado novamente e voltará à cadeia. O José Disseu está desrespeitando o Supremo Tribunal Federal. Ele, veja só o que José Disseu escreveu. A hora de ação.
aliás, ele convocando uma manifestação de petistas. Ele diz: a hora é de ação, não de palavras. Transformar fúria e revolta, a indignação e mesmo o ódio em energia para a luta e o combate. Escreveu: denunciar, desmascarar e combater a fraude jurídica e o golpe político, às ruas para ir às urnas e derrotar os inimigos da democracia, da soberania, do povo trabalhador e do Brasil, acrescentou o ex-ministro, chamando a data do julgamento de dia da revolta. Isso exatamente é que está no Código Penal, prevendo que um réu ou indiciado em julgamento, se ele tiver capacidade de destruir provas, de atrapalhar a justiça, de provocar revolta na população, ele deverá ser preso imediatamente e responder ao processo de julgamento enquanto ele está na cadeia. Imediatamente o senador do Paraná endossa a convocação judicial. Ou seja, perdeu-se completamente qualquer respeito em relação ao Supremo Tribunal Federal. Que ninguém diz nada a respeito dessas coisas. São coisas que abalam a confiança, abalam a justiça do Brasil. E o pior, meus amigos, é o seguinte: quando nós estamos numa situação dessa, que vemos um STF tão desacreditado, tão desrespeitado, nós temos que olhar um pouco para o futuro. Quem vai substituir a doutora Carmen Lúcia segundo as normas do STF? O próximo será o ministro Dias Toffoli, que é um que está ali também do mesmo jeito que estava o Lewandowski. Primeiro, por ele ser advogado do PT e amigo do José Dirceu, porque tecnicamente, inclusive, está aí nas instituições, ele foi reprovado em 2 concursos. E tecnicamente ele não tem capacidade nenhuma para estar como ministro do STF. Então, eu acho que a coisa tende a piorar. Meus amigos, a conclusão é a seguinte: que o Brasil é um país sem líderes, já sabemos. Mas agora vemos que também é um país sem autoridade. Agora, um aviso final: um país sem líderes, mas com autoridade, com ordem, pode muito bem crescer e desenvolver. Mas um país sem autoridade, sem líderes, dificilmente vai progredir rapidamente, porque provavelmente entrará num caos político. E é por isso que eu digo que o nosso país está correndo um sério risco político. Muito obrigado e até a próxima. Vamos repassar, vamos falar sobre isso, vamos discutir sobre essas coisas. O Brasil está precisando, e muito de gente que pense, pare para falar sobre os problemas e tentar buscarmos soluções para ele. Um grande abraço e até a próxima.